À medida que vamos demonstrando que a Torá, com seus 613 mandamentos, que inclui os 10 mandamentos e o sábado, não é obrigatória para os cristãos, tendo sido dada apenas para os judeus, os guardadores do sábado tentam jogar um outro argumento, que é um outro mito, dizendo que o pecado é a transgressão da lei, e que se nós tirássemos a lei, que seria os 10 mandamentos e o sábado, nós estaríamos tirando o pecado, que sem a lei não existiria o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Como já demonstramos vários outros assuntos, vamos mostrar que este também é mais um mito criado pelos guardadores do sábado. Inicialmente, vamos ver o que dizem os guardadores do sábado a respeito do tema do pecado como sendo a transgressão da lei. Analisamos vários artigos e comentários sobre esse tema e vamos fazer um breve resumo. A afirmação dos guardadores do sábado, ela é geralmente mostrada citando determinados versículos bíblicos. Por exemplo, a lei define o pecado, ela convence o pecador dos seus pecados. E é citado Romanos 7,7. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Segunda afirmação, a transgressão de um ponto da lei é tão pecaminosa quanto a transgressão em todos os pontos. Cita Tiago 2,10. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. O pecado é a transgressão da lei, é uma citação de uma das traduções de 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. E tem um texto até bacaninha, poético, que diz o seguinte: a lei, ao convencer o homem de sua miséria moral e de sua culpa, leva-o pouco a pouco ao arrependimento e lança-o, abatido, desencorajado, incapaz de lutar por mais tempo, aos pés de Jesus, onde encontrará perdão e justificação. É uma interpretação de Gálatas 3,24 que diz que a lei foi nosso aio para nos levar até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E por fim, a última afirmação, é que pela lei vem o conhecimento do pecado, que é uma citação de Romanos 3,20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3,20. Se essas afirmações dos guardadores do sábado estão aparentemente acobertadas por versículos bíblicos, por que a interpretação dos guardadores do sábado está errada? O grande erro dos guardadores do sábado com relação a esse versículo de 1 João 3,4, que estaria dizendo que pecado é a transgressão da lei, portanto não existiria o pecado se não tivesse a lei, e por isso não poderíamos abolir a lei porque estaríamos abolindo o pecado. O grande erro dessa interpretação é que os guardadores do sábado confundem argumentação com definição. Existe um texto deles na internet que diz que a única definição que a Bíblia dá sobre o pecado é que o pecado é a transgressão da lei. Só que isso, mais uma vez, não é verdade. Porque existem pelo menos 3 lugares em que é dada uma, entre aspas, uma definição do pecado. Na verdade, nenhum dos 3 lugares é uma definição, e sim uma argumentação. Mas para mostrar que essa afirmação de que a definição do pecado é que pecado é a transgressão da lei, isso é um erro dos guardadores do sábado, porque isso não é nunca uma definição, e sim uma argumentação. Os 3 lugares são Romanos 14:23, 1 João 3,4, que é o que os guardadores do sábado mais citam, e 1 João 5,7. Então teríamos na Bíblia pelo menos 3, entre aspas, definições do pecado. Romanos 14:23, tudo que não provém da fé é pecado, então pecado é tudo que não provém da fé. 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei, que é uma das traduções. Outras traduções dizem que pecado é iniquidade, mas vamos por enquanto ficar com pecado como transgressão da lei. Então a segunda definição é, pecado é a transgressão da lei. E terceira definição de 1 João 5,17, é toda injustiça é pecado, então pecado é toda injustiça. Então, diferentemente do que dizem os argumentos dos guardadores do sábado, nós não teríamos apenas um lugar que estaria definindo o pecado, mas teríamos 3 lugares. Pecado é tudo que não provém da fé, pecado é iniquidade ou transgressão da lei, e pecado é toda injustiça. A palavra grega anomos,
que é citado em 1 João 3,4 como sendo transgressão da lei, ocorre 15 vezes no Novo Testamento. E na maioria das vezes ela é traduzida como prática do mal, iniquidade, maldade, ilegalidade e injustiça. A tradução como transgressão da lei é feita em 1 João 3,4. Citamos as 15 ocorrências abaixo para que quem tenha curiosidade pesquise onde ocorre essa palavra na Bíblia. Falar que a definição de pecado é a transgressão da lei é errado, porque em Romanos e 1 João não existe uma definição, e sim uma argumentação. O objetivo dos guardadores do sábado com esse raciocínio é que eles querem usar a seguinte argumentação: a lei nunca poderia ser abolida porque estaríamos abolindo também a definição do pecado. Vamos mostrar na Bíblia o que a Bíblia realmente diz sobre cada texto acima. Vamos analisar primeiramente lei e pecado nos escritos de Paulo. Um dos grandes erros dos guardadores do sábado é analisar os termos sem levar em consideração quem estava escrevendo e para quem estava escrevendo. Então, os guardadores do sábado misturam versículos que não tem nada a ver um com o outro porque eles ignoram o contexto em que cada coisa foi escrita. Mas nós vamos fazer a verdadeira interpretação analisando o contexto, primeiramente nos escritos de Paulo. Analisaremos a lei e o pecado nos escritos de Paulo. Para Paulo, a culpa do ser humano é universal. Todos pecaram, Romanos 3,23. Todos estão na condição dos pecadores, Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por um homem, a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Aqui está a primeira grande derrubada da argumentação dos guardadores do sábado. A argumentação deles é que o pecado é a transgressão da lei, que sem lei não existiria o pecado. Mas aqui, Paulo, em Romanos 2,12, diz que é possível pecar sem lei, portanto o pecado não é definido pela lei. Porque em Romanos 2,12 ele diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aqui está o primeiro grande erro da interpretação dos guardadores do sábado. Lei em Paulo significa Torá com 613 mandamentos. Não é os 10 mandamentos e o sábado. São 613 mandamentos da Torá. Por isso que é possível falar que as pessoas pecam sem lei, porque os gentios, eles não guardavam os 613 mandamentos da Torá e ainda assim pecavam. Então, quando Paulo, em Romanos 3, ele fala que pela lei vem o conhecimento do pecado, está lá em Romanos 3, 20, ele está falando do judeu. Então essa lei que traz o conhecimento do pecado é a Torá com seus 613 mandamentos e não traz o conhecimento do pecado para qualquer pessoa da humanidade, e sim para o judeu. Então Romanos 3,20, quando fala que pela lei vem o conhecimento do pecado, ele está falando para o judeu, e a prova está no versículo 19. O que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. Quem está debaixo da lei é judeu. Então, quando fala que pela lei vem o conhecimento do pecado, não está dizendo para todo cristão e para toda a humanidade, sim para o judeu. Esse é um grande erro de interpretação dos guardadores do sábado. Onde não existe lei, não existe transgressão para o judeu. É uma continuação do raciocínio, porque se os que são da lei são herdeiros da fé, vã, porque onde não há lei, também não há transgressão. Mas isso para o judeu, porque quem tem a lei é o judeu. O gentio não tem a lei. Os gentios não têm a lei, mas eles têm o testemunho da sua consciência. É o que Paulo diz. Porque os gentios que não têm lei, lei é para judeu, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, gentio não tem lei, quem tem lei é judeu, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Então, os gentios não têm a lei, eles não têm a Torá com seus 613 mandamentos, nem os 10 mandamentos, nem o sábado, mas eles têm a sua consciência. Então, lei é para judeu, 10 mandamentos é para judeu, sábado é para judeu. Os gentios podem fazer qualquer coisa? Não, porque eles têm a lei de Deus escrita na consciência. E o pecado independe da lei. O Romanos 5,13 mostra que antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo. A lei aqui é claro que a lei dada é a Torá com seus 613 mandamentos, e não como ensinam de maneira errada os guardadores do sábado, os 10 mandamentos e o sábado. Então, antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Aqui ele está falando de lei dos judeus, que é a Torá com seus 613 mandamentos. E por fim, ele resume uma situação que qualquer ato que não venha da fé é pecado, com ou sem lei. Tudo que não provém da fé é pecado, então é possível eu pecar mesmo não existindo a lei, se eu fizer um ato que não for um ato da fé.
Então, o que Paulo diz a respeito de lei e pecado? A lei, que é a Torá, que são os 613 mandamentos, revela para o judeu a consciência do pecado, mas não para o gentio que não tem lei. Após ver nos escritos de Paulo a lei e o pecado, agora vamos ver lei e pecado nos escritos de João. Relembrando que os guardadores do sábado simplesmente misturam contextos diferentes, histórias diferentes, partes diferentes da Bíblia, eles misturam, fazem uma bagunça, porque eles não consideram quem está escrevendo, o contexto que foi escrito. Por isso fazem uma interpretação da Bíblia totalmente errada. Em João, todos pecaram e todos têm pecado. 1 João 8 e 10 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. E quem comete pecado, comete iniquidade. Ou, como os guardadores do sábado gostam de transmitir, quem comete pecado, transgride a lei. Todos pecam, exceto aquele que permanece em Cristo. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Ou pecado é a transgressão da lei. Qualquer um que permanece em Cristo não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Agora aqui está a grande chave de interpretação. Lá em 1 João 8 e 10, João fala o seguinte: se a gente fala que não temos pecado, a gente está mentindo. Se a gente fala que a gente não peca, a gente está mentindo. Ao mesmo tempo, ele diz que aquele que permanece em Cristo não peca. Então, ao mesmo tempo que todos pecam, aquele que permanece em Cristo não peca. Então, a chave da interpretação não é lei, e sim Cristo. O que define o pecado não é transgredir ou não a lei. O que define o pecado é permanecer ou não em Cristo. O evangelho é o evangelho de Cristo e não o evangelho da lei e do sábado. Isso é confirmado nos versículos posteriores, no livro de João. Quem é nascido de Deus não peca. Qualquer um que é nascido de Deus não comete pecado. E como é que sabemos que estamos em Cristo e estamos nascidos de Deus? É pela obediência à lei? É por guardar os 10 mandamentos e o sábado? Não, não tem nada a ver com guardar os 10 mandamentos e o sábado. Os mandamentos que João fala que devemos guardar é amar a Deus e amar ao próximo. O mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento de Cristo. Aquele que guarda esses mandamentos está em Cristo e Cristo nele. E sabemos disso pelo Espírito que ele nos tem dado. Então, o mandamento em João não tem nada a ver com a Torá, e sim com a lei de Cristo. Porque dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, nos escritos de João, não tem nada a ver com guardar 10 mandamentos, guardar sábado, ou guardar a Torá com 613 mandamentos. Mas sim, tem a ver com guardar o mandamento de amar a Deus e ao próximo e permanecer em Cristo. Então, pecado é não permanecer em Cristo e não crer que Cristo é o Filho de Deus. Por fim, fazemos um quadro resumo desse tema, analisando o que Paulo e João disseram e o que é válido para o judeu cristão e o que é válido para o gentio cristão. A definição de pecado para o judeu qualquer é a violação da Torá com seus 613 mandamentos. Para o gentio é agir contra a lei de Deus implantada na consciência. Então, a Torá, que é chamada a lei de Deus, é para o judeu, e o gentio ele tem a sua consciência com a lei de Deus implantada. Para João, pecado é estar afastado de Cristo. Qual a situação da humanidade? Para o judeu todos pecaram, para o gentio todos pecaram. Em João também, tanto o judeu quanto o gentio todos pecaram, estão na condição de pecadores. A justificação pela fé, que é um tema usado por Paulo, tanto para o judeu quanto para o gentio, é pela fé e não pelas obras da lei. E em João, a justificação é feita através daqueles que são nascidos de Deus através de Jesus Cristo. A lei a ser obedecida em Paulo, para o judeu, ele obedece tanto a Torá quanto a lei de Cristo, mas Paulo recomenda que seja obedecida a lei de Cristo, mas não cria nenhum problema para o judeu que guarda a Torá. Paulo não fala sobre isso, ele não condena isso em nenhum momento. E o gentio, ele guarda a lei de Cristo, e Paulo condena que o gentio seja obrigado a guardar a Torá com os 10 mandamentos e o sábado. Em João, a lei a obedecer é a lei de Cristo, e são os mandamentos de Cristo, não existindo em João a obrigação de guardar Torá, guardar 10 mandamentos ou guardar o sábado. A consciência do pecado do judeu é feita através da lei, que é a Torá, com seus 613 mandamentos, e no gentio a consciência do pecado é feita pela consciência. Em João, essa consciência do pecado é feita através da obra do Consolador, que é o Espírito. Resumo: o pecado não é transgressão da lei ou da Torá, mas sim, pecado é se afastar de Deus.